Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. É verão, é fevereiro. Já começou o segundo mês deste ano, rapidamente. E nós estamos aqui trazendo as informações. Aliás, nós ficamos agitados o final de semana inteiro, sem dúvida alguma. E nos divertimos muito com os trapalhões do final de semana, no Senado, aquela papagaiada, aquela coisa toda, né? Mas que a gente acaba sempre levando a pior, porque aquilo foi uma brincadeira de mau gosto. Vamos saber, então, quem mais vai falar, que assunto vai falar. Senhor doutor Ruxo, tudo bem? Tudo ótimo. Tão bronzeado? Estivemos no litoral tomando muita chuva. Mas o Moro apresentou um revolucionário projeto contra a corrupção, contra a violência, que vai, a palavra diz, revolução. Eu espero que seja efetivamente. Vitorino, tu vais de? Vazou parte da reforma da Previdência. Vamos falar sobre o que vazou. O que vazou? Vamos lá. Roberto. Vamos falar sobre desburocratização. Segundo o secretário especial, o gaúcho Paulo Ebel, em 2 anos, o governo federal pretende transformar mais de 1.000 serviços públicos em atendimento digital. Ganha a população e economia. Tomara Deus que te ouça. Ana. Jair Bolsonaro tem alta adiada porque parece que não teve a progressão esperada pelos médicos e pode estar até com uma infecção. Mais um presidente de direita eleito na América Latina. Muito bem. Chicão Tofani. Renan Calheiros, ao meu ver, seria melhor para Bolsonaro. Opa, então vamos começar com esse papo aqui. Eu acho que é legal a gente começar pelo fim de semana, né? Depois a gente vai chegando pro início da semana. Dona Magda, eu conheço Renan Calheiros, conheço o filho dele, que eu vou muito a Maceió, Baltazar Saldanha, um amigo nosso. Sim, nossa, casa, que era de Gramado. Que era do Serrano Hotel. Eu tenho 2 hotéis em Maceió, Pajuçara, o Ritz e o Meridiano. Eu fico lá, vou sempre em 3, em 4 meses lá. E eu sei que esse Renan Calheiros deveria estar na cadeia, papai vai pegar uma lava-jato, tudo bem. Mas agora nós vamos falar para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai ser um governo também de articulação, porque sozinho não passa a reforma, principalmente da Previdência. Renan Calheiros já tinha sinalizado que ele estaria se mudando para um outro viés, politicamente falando, e seria mais favorável a Bolsonaro. O Renan Calheiros, queira ou não queira, ele é uma liderança grande. Para articulação, para passar coisas importantes para o governo, reformas e outras reformas, seria mais interessante porque ele fazia uma composição melhor que o Davi. O Davi é um garotão, ao meu ver, na política, que entrou. Pode ser uma aventura no Pacífico, uma articulação que nem Bolsonaro. Isso aí vocês não podem dizer, não, tudo bem, o Calheiros não é honesto, não estou entrando nesse detalhe. Tinha que ser preso, como falei anteriormente, tudo bem. Mas eu acho que particular com o Calheiros é mais fácil, porque ele negocia melhor. Talvez o novo presidente do Senado, por ser mais jovem, ter um ideal político imprevisível, seja mais difícil para negociar. E o caminho do Bolsonaro é a negociação da Previdência, porque senão o Brasil não passa. Sem a reforma da Previdência, nós vamos continuar no mesmo mimimi. Essa é uma avaliação. Sim, a avaliação tua, Cláudio. Vocês botaram na água do Chicão, né? É a opinião dele. Não, mas ele já vai dizer que a mesma coisa, o coronel. Todo mundo sabe que ele é. Eu estou falando da articulação. Isso, eu achei brilhante a tua... É uma tese. É uma tese. Mas só o futuro vai nos dizer. É uma tese mesmo. Deixa. E que tese? Eu gosto de indicar. Como é que tu passa o final de semana sem o Chicão? Me explica. Eu quero falar do Davi. Só? Sofrendo. Sem o Chicão para brigar, eu passo o final de semana sofrendo. E muita gente ficou feliz no fim de semana. Vai lá. O visita íntimo. Vai lá, porque nós estamos falando do Renan, não tem nada para rir. Ele tá Exato. Não se entregue. Eu convidei ele para ir no churrasco com os amigos depois, lá que a gente sair daqui, senão hoje eu vou receber uma visita íntima. Ele tá preso. Ele tá preso, é dia de visita íntima. Uma forma brincadeira, entendeu, né, Gostio? Eu tô encantado. É um estilo de fair play. Eu achei tão delicado que tu disseste. Exatamente, eu achei encantado também. Mesmo que seja presidiário, eu achei uma delicadeza. Eu tô que nem o Renan Calheiros, eu tô no outro viés. Tá no outro viés. Continua no teu viés. E aí, gente, eu acho assim, ó, na verdade... Ele vai no churrasco das cuecas? Olha só. Não é churrasco das cuecas?
Sim, é um bando de amigos retardados que só falam pra churrasco. Ele vai se reunir lá. Ô, Beto, tô indo, hein? É o seguinte... rapaziada, o Renan Calheiros foi afastado exatamente pela imprevisibilidade. Ele é bom de negócio? Não, ele não é bom de negócio, ele cobra caro o que ele vende. E eu concordo com o Chicão, ele perdeu uma batalha, ele não perdeu a guerra. Ele tem muita força lá dentro. Ele e essa moça nervosa lá, a tal de Cátia Abreu, essa que foi de 8 a 800, né? A Cátia Abreu foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, defendia o agronegócio. Amiga da Dilma. Aí virou amiga da Dilma, virou símbolo da esquerda. Porque ela era amiga da E Dilma. agora símbolo da esquerda e símbolo da bagunça, da roça, né? Porque o que ela fez lá não tem explicação. Mas assim, isso ó... tem punição, não tem? Ela faltou com a educação, com decoro, com tudo. A moça é meio heavy metalzinha. Moça, ela vai te agradecer o resto da vida. Vai mandar até um patrocínio. O DEM tomou a frente graças ao trabalho do Onyx. Fale o que quiser do Onyx Lorenzoni, mas ele está articulando muito bem. O presidente é do DEM, da Câmara Federal, o presidente do Senado é do DEM, o articulador político é do DEM. O DEM cresceu muito. Ao lado do PSL, eles formam hoje a base de sustentação do Bolsonaro e vão aprovar muita coisa com uma base partidária. Queiram ou não queiram, é o que foi montado. Por isso, educadamente, o que não é do meu feitio, eu discordo do Chicão, porque eu acho que, não, o melhor para o Bolsonaro realmente foi que um senador do DEM se elegesse presidente do Senado. O Vitorino, já que Agora, vamos deixar bem claro, o Renan vai agitar. Ficar refém do DEM. O Renan vai agitar. Vai incomodar horrores. Vai tumultuar, vai encher o saco, vai protestar contra tudo. Vai ficar... E ele tem a turminha dele, porque quando veio o voto aberto, ele sentiu, perdi. Claro. Porque votar hoje no Renan é atestado que está com o rabo preso. E ninguém queria que o mundo soubesse. Só que mais ou menos já tem uma tabelinha, a gente sabe quem é a turminha do Renan. Claro. Tem uma tabelinha. E tem senador abaixo de São Paulo. Tem. Aliás, bem abaixo. Olha aqui, ó, a Maristela disse: Vitorino, não vi a hora de chegar o horário deste programa para dividir contigo a emoção de termos nos livrado de ter o Renan Calheiros na presidência do Senado. Maristela, do bairro Bonfim. Maristela, a gente se livrou dele na presidência, mas não nos livramos do Renan, não. Ele foi reeleito nas Alagoas. Mais 8 anos. Aliás, Alagoas, que coisinha, hein? Manda Renan, Collor para Brasília. Agora, o que eu acho importante registrar é que o que nós presenciamos ao longo do sábado, uma série de posicionamentos dos novos senadores na sua primeira legislatura, se comunicando com os seus eleitores via redes sociais e fazendo enquetes online, ao vivo, e mostrando para esses eleitores em quem eles iam votar e o que estava acontecendo em tempo real. Isso é uma mudança da postura de uma nova política que, sim, o povo brasileiro pediu e quer. E o que se vê é do Davi, que é o primeiro judeu a presidir o Senado Nacional, se colocar muito, e ele foi realmente assim muito questionado por toda a imprensa logo que ele saiu do Senado no final do sábado. Como é que ia ser a posição dele em relação ao próprio Renan Calheiros? E ele foi muito político. Ele colocou a situação dizendo, não, nós vamos conversar com todos, mas não vai ser um Senado onde vai ser uma decisão de um presidente, e mas sim muita gente mudou, dos partidos. Roberta? Então, a gente está com esperança. Eu acho que isso é muito e eu importante. tenho esperança muita gente mudou o voto por causa da internet. Sim. Eu tenho alguns senadores disseram. O senador Cajuru. Alguns senadores disseram, eu ia votar no fulano, vou votar no ciclano, porque eu estava em contato direto. E isso é definitivamente essa eleição provou que o mundo digital mudou o perfil das eleições e a relação do político com os seus eleitores. Gustavo, e o pessoal do Disque Diz já botou 2 processos em cima do novo presidente do Senado. O Lazier foi a Folha hoje já foi ver se ele roubou pirulito quando era criança. Seja qual que for, tem que ver. Mas o importante é que dos 81 senadores, aqui, dona, a 50... Lamentavelmente não é um pirulito que ele roubou. Eu sabia que tinha coisa. E eu surpreendo que o Vitorino é um cara bem informado, acha que seja mais ou menos. Pirulito ele passa batido. Acho que é um pirulito que ele tenha roubado. Mas, vamos lá, o que houve? Mas eu quero falar da notícia. Tá bom, então tá. Concluiu, Roberta, concluiu, Gustavo. Sim, eu só... Primeiro da... desculpa, Roberta. Não, só queria colocar que dos 54 vagas
né? Dos 81 senadores, dos 54, 46 estão na primeira legislatura. Então, é 85% de renovação dentro do Senado brasileiro. Isso traz esperança. É só As oligarquias estão caindo, né? Exatamente. A velha política está abandonando. A gente se arrepia de ver o posicionamento que hoje o protagonista é realmente a Vossa Excelência, o povo brasileiro. Eu fico animada, esperançosa. Me conta, então, o que tem contra Você é fofoqueiro da novo... bancada, dona Não, não é fofoqueiro da bancada. Fui eu que puxei o assunto. Deixa a sucursal da Folha. Por isso que eu puxei o assunto. Lá, cabe a mim não dar palpite, cabe a mim trazer notícias a notícia e até baseadas a tua opinião, em inquéritos, que não fui eu que abri, dona Magda. Senão daqui a pouco vão achar que fui eu que abri o inquérito, dona Magda. Aí vai ficar difícil. Primeiro eu quero dizer que fiquei 4 horas do meu sábado na frente da TV Senado. Eu quero confessar isso. Vocês vão dizer que eu não tenho nada melhor para fazer. Vocês têm toda a razão, mas chovia muito, né? E o relacionamento, como não é recente, a gente se distrai. Esse é o grande problema. A gente se distrai. Mandou uma indireta aí pra esposinha. Hoje chegou. Que isso? Não, a vida... Vamos voltar para as câmeras em mim aqui. Mas ele que introduziu o assunto. Deixa, passa para vai. Siga o seu caminho. E aí, sem olhar para os ali assistir. Então, eu não vou ter... Porque eu me lembro que a gente era pequenininha, assim, brincava assim, o que tu prefere? Tu prefere morrer queimada ou morrer afogada? Que isso? É muito parecido do que nós estávamos escolhendo ali. É muito escolhendo. Embora o Vitorino tenha brincado de que é pirulito, não sei o quê, ele está com 2 inquéritos abertos contra ele por fraude de nota fria em prestação de contas da campanha. O nosso novo porque o velho, o perdeu tá fora. Nós temos que falar de quem tá olhando ele. Vai cuidar. Daqui 2 anos, se ele quiser voltar, a gente Isso é batedor de carteira perto dos inquéritos do Renan. Ok, mas nós não estamos mensurando. Eu não estou comparando e não gosto de ninguém está comparando. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que é difícil tu abrir uma perspectiva, um otimismo, quando o que assume está com 2 inquéritos tramitando no STF, sob sigilo, porque é sob sigilo, nós não temos, mas, como sempre, como tudo vaza, deve ser do jornal que o Vitorino deu, né? Ele apresentou até um documento falso de uma funcionária que já foi lá negar que não foi ela que assinou o documento dentro do inquérito. Então, esse inquérito vai andar, mas é inquérito, eu não julgo ninguém por inquérito. Ele poderá ser absolvido, como o Renan também se defendia, que também não tinha condenação, né? Tem 300 inquéritos contra ele, mas não tinha. Mas então eu não conseguia ter essa efusividade toda pela saudação dele. Eu também, mas ele é um cara mais jovem, um cara com 41 anos, está fazendo uma carreira brilhante, começou como vereador, 3 vezes deputado federal, e no primeiro mandato já pega a presidência do Senado. Eu não conhecia ele, nunca tinha me chamado a atenção, te confesso. Mas me chamou a atenção a postura dele e a segurança dele, mesmo que depois tenha sido tirado da mesa, enfim, sabe? A postura dele, vou ficar aqui o tempo que tiver que ficar, entendeu? Então, ok. Eu só queria fazer agora... Mas é que parece que não tem gente limpa lá, é difícil. Né? Não tem, então eu só queria trazer só o componente final, que foi o início do debate da matéria. Eu quero dizer o seguinte, não menosprezem o DEM. O DEM já assumiu a presidência da Câmara, ele assumiu a presidência agora do Senado. É um partido muito articulado, com muita experiência política. A Casa Civil. Então, eu estou dizendo assim, como o Chicão dizia também, exatamente, tem que ver o tamanho de quem vai mandar, porque o teu amigo é um amigo que, pelo tamanho que ele tem, tu tem que sempre estar controlando o que ele vai fazer, porque daqui a pouco ele te dá o tom. Pode ficar refém dele. Pode, claro, é isso que ele está dizendo. Eu não sei, vocês estão falando do DEM, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. O maior deles foi o seguinte: todos os partidos tiveram denúncia de corrupção nas suas hostes. O DEM, quando teve a denúncia de corrupção do senador Demóstenes Torres, corrupção não, o envolvimento, a amizade dele com o Carlinhos Cachoeira, em uma semana... A Executiva Nacional do DEM se reuniu e expulsou o senador Demóstenes Torres. Então, se algum partido deu exemplo de retidão, pode ter, claro que tem. Todo partido tem suas verdades. Mas se algum partido deu exemplo de retidão, foi o DEM, no caso Demóstenes Torres. E olha que na época não existia tantos parlamentares assim sendo processados. O DEM não esperou julgamento, não esperou inquérito, não esperou nada. O simples fato dele admitir que o Carlinhos Cachoeira era seu amigo,
a executiva nacional do DEM disse não serve por uma questão ética e expulsou o senador Demóstenes Torres. Não vi nenhum partido fazer isso até hoje. Não tem procuração para defender o DEM. Nem nós, só estou dando tá o exemplo de que... dizendo assim, vamos ver o que vai ser. Só estou dando o exemplo de que a retidão de um partido também se verifica assim. É só olhar a turminha que está embaixo. Acho que essas atitudes são mais importantes. Continua tudo igual. A mulher do Onix trabalha no gabinete do Alcolumbre, esse, né? Sim, mas lá... São todo mundo amigo. Sim, todo mundo amigo. Todo mundo é amigo. Mas não pode trabalhar assim. Sim, mas engraçado. Pode, no do outro pode. Alcolumbre. A mulher do Onix trabalha no gabinete do... Sim, mas o senhor já fez o cruzamento e não há absolutamente nenhum impedimento. Sim, mas o senhor já fez o cruzamento da turma do PT, do PSOL, do PCdoB, da sua turma? Já fez o cruzamento? Vamos parar, então vamos discutir já o PT agora. Não é. Não, vamos voltar a discutir o PT. É porque o senhor traz sempre o mesmo alvo. Eu quero mudar um pouquinho o alvo. Eu quero pegar exemplos de todas as outras. Para ver uma sempre prática. dá notícia incompleta e eu tenho que completar. Não, se o senhor der essa notícia... Eu não dou notícia incompleta, eu comento a notícia, é diferente. O senhor não comenta a notícia, o senhor maldosamente pega um fato isolado e coloca como notícia de tal forma a conduzir o telespectador. Eu não. Eu dou a notícia, dou a opinião e ponho a cara a bater. Olha, eu vou dizer a vocês que vocês fazem exatamente o que a gente pretende, que é ter um equilíbrio de opiniões e mostrar as coisas como elas acontecem no ponto de vista de um, no ponto de vista do outro, porque é assim que é na vida real. Tem pessoas agora nos assistindo que uns concordam com eles, então a opinião é opinião. Mas comigo não se trata de concordar, eu trouxe a notícia, segredos, eu não vou deixar de trazer a notícia. Um dos grandes méritos desse programa... Tá, eu tô falando. Um dos grandes méritos desse programa é justamente essa. Gustavo trouxe, não vi nada de diferente. Até a Ana deveria ter outra opinião, a Roberta também, mas não vamos estender. Vamos falar do Bolsonaro, dos antídotos, não, dos antibióticos. Falando de antibiótico, falando de coisa que não é muito opinativa, porque é a opinião médica de especialistas do Albert Einstein, onde ainda Jair Bolsonaro está internado. Ele fez, então, a cirurgia para tirar a bolsa de colostomia, passou por um milagre médico, segundo as palavras dos especialistas que trataram dessa cirurgia. Ele estava se recuperando bem, mas só que, infelizmente, nesse final de semana, teve aí febre alta, o que causou certa preocupação nos médicos, que já começaram, então, um tratamento com antibióticos para tratar de uma forma geral qualquer tipo de infecção. Daí ele fez também exames de imagem que mostraram que ele precisava fazer uma punção de um líquido que estava próximo, então, onde foi feito a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Ele já apresenta uma melhora, ele já, então, o intestino já está funcionando, isso tudo pode ser algo natural. Já passou, Exatamente. Agora, os médicos no final deram... da tarde, na Rádio Pampa, nós colocamos o porta-voz. Olha ali, ó. Esse verdade. é o aparelho que ele está fazendo fisioterapia, que as pessoas achavam, ele está pedalando, não está, ele está se exercitando e essa região, esse exercício que ele faz é justamente para fortalecer o abdômen dele e ajudar com que o intestino dele comece a funcionar normalmente. Como é o presidente, eu até entendo isso, mas a coisa mais comum, depois de uma cirurgia desta natureza, um homem que em poucos meses submeteu-se a duas intervenções tão perigosas, né? E nesse meio tempo, viagens, discursos... Não, e viagem, ele não descansa, ele está trabalhando, então assim, ó... Tem que tomar antibiótico, mas é muito difícil. Não, mas isso que a Ana falou é importante. Ele tomou antibiótico porque teve uma ponta de febre. Sim, teve uma ponta de febre. E a febre é o sintoma principal mas é o corpo que avisa, né? Mas ele teve um negócio legal. Ele fez 2 cocôzinhos hoje, o que já indica que o negócio está funcionando. Ai, que horror. Tá voltando. Dona Magda, não, por favor, pediram aqui... Tu viu meu nível que é diferente? Por isso que tu senta do meu lado. Exatamente. O Mário Bartolomeu quer falar sobre isso? Matar o fato está relatado no próprio boletim médico. Está no boletim médico que eu falei. Não foi, tá no boletim. Assim, o porta-voz deles, que eu acho ele sensacional, ele apertaram ele disse assim, eu não vou dar esta resposta. Ele vai ficar mais 10, 11 dias e se precisar vai ficar.
E eu não vou te dizer que ele está com problema, porque ele não está. Ele teve um pico de febre, ele disse, isso eu não posso te dizer. Ele seria liberado na quarta-feira, então ele vai precisar passar por mais uma semana de hospital para ser monitorado, porque eu vou dizer uma coisa, eu achei um absurdo ele sair em uma semana. Ele ainda está na unidade de tratamento semi-intensivo. Então, assim, ele tem que ir para o quarto, depois um processo mais... E essas intercorrências eram previstas. Os médicos, no primeiro boletim, disseram, são previstas pequenas intercorrências, coisa e tal. Porque quando se trata de saúde, é uma evolução diária, um acompanhamento que você tem que fazer. Qualquer um de nós que já tenha passado por uma situação assim, e não é pneu de automóvel, entendeu? Cada um tem o seu funcionamento, não é receita de bolo. Bolo tem uma curva também. Nós temos aqui a semana passada, quando anunciavam uma alta para ele 2 dias após, que era uma estratégia de governo, para dar tranquilidade institucional. Não pode, né? Um governo que está assumindo, estava 15, 20 dias, sai para uma cirurgia, desaparece. Se fosse anunciado 15 dias de cara, poderia já deixar as instituições tudo preocupadas. Então foi estratégia inteligente. 2 dias, aí vai mais um pouquinho, deu uma febre, vai mais 7 dias, despacha, faz uma videoconferência. Eu acho que isso foi uma decisão. Tinha o trauma Tancredo, né? Isso que eu ia dizer. Tem o trauma Tancredo, já teve os visionários aí, os Bidu, que disseram que ele não ia se salvar da segunda cirurgia. Então, assim, vamos pensar em coisa boa, vamos falar em coisa boa. Então, presta atenção, está aberta a temporada de ofertas na cidade. Chegou aquela época do ano, todos nós sabemos, né? Em que todo mundo espera que comece o Liquida Porto Alegre. Pois adivinha só, eu sempre começo a semana tendo uma ótima dica para vocês. A Sleep Shop resolveu se antecipar ao Liquida Porto Alegre e já iniciou o seu Liquida, especialmente para vocês, que são nossos amigos, nossos telespectadores, que estão sempre conosco. E como é que eles começaram? Dá licença de cantofone. Agora tu vai parar de descansar, porque eu tenho que pegar o meu travesseiro aqui. Olha só que maravilha. Presta atenção nesse travesseiro. Aqui vocês vão ver tudo que ele faz. Só beijo ele não dá em vocês. Mas assim, uma oferta especial neste travesseiro, que é o travesseiro Best Pluma. É exatamente igual aqueles travesseiros usados em hotéis, ele é extra macio, tem tecido em percal, 220 fios, não tem cheiro, não solta as tiras, ou seja, todo o conforto de um hotel de primeiríssima qualidade está em promoção na Sleep Shop por R$ 179. Este é o preço desse travesseiro que eu mostrei para vocês. Mas, atenção, amado telespectador, se você for lá na Sleep Shop e falar a palavra-chave, este travesseiro vai custar apenas R$ 99. Exatamente, eu não me enganei, não estou errada. R$ 99 para quem falar a palavra-chave, que é, adivinha? Hotel. Fica a dica, tá? Vá o quanto antes, porque você sabe, toda vez que eles fazem promoção de travesseiros, assim, baixa o estoque completamente. 24 de outubro, 1363, eu sempre alerto que tem estacionamento próprio e vá garantir o seu travesseiro lá com o Rogério e a Denise, mas não esqueçam, né? A palavra-chave é hotel. Informações do telefone 3330-1592, Marli Barcelos. Hotel, dona Hotel, não posso. Não, esse aqui já tem dono. Eu estive à beira da apoplexia sábado à tarde. Que isso, mas não te subestima. Rolou no banheiro? Eu tive bagas de suor. Bagas de suor. Porque eu estava assistindo a TV Senado. Aí eu começo a olhar o cenário, vendo aqueles palhaços, aquela palhaçada toda, e corre um pra lá, corre outro pra cá, aquela Cátia Abreu tira tudo. Você não fica aqui! Histericamente, histérica, totalmente histeria. O doutor Freud explicaria no seu livro sobre a histeria, tudo que essa senhora passou ou sentiu naquele instante. Aí eu começo a olhar o cenário. Daqui a pouco eu vejo o busto de quem? Rui Barbosa. O grande coitado do Rui Barbosa, mexido naquela baixaria. Jurisconsulto desse país. E aí, pedi para as meninas imprimirem para mim exatamente esse aforismo aqui. O que ele disse, eu não sei se eu posso mostrar, se vocês vão conseguir ler com perfeição. Deixa aqui, eu seguro para ti. Aqui eu acho que fica melhor. Vai falando. O que está escrito aí. O Rui Barbosa explicava tudo isso que vocês vão ler agora aqui, que isso é de suma importância e que não aconteceu sábado à tarde. Vergonha de ser honesto, porque nós temos vergonha hoje de sermos honestos. Por que de ser honestos? Por que nós temos vergonha? Porque nós vemos todos embrulhados em alguma coisa, por menor ou maior que seja, os senadores, deputados, todos, quase todos, ou todos, na sua maioria, têm algum problema.
E o doutor Rui Barbosa, no alto da sua sapiência, ele foi senador, por isso que tem o busto dele, ele foi senador da República. Ele foi um homem mais importante, talvez o advogado mais importante desse país. Quando ele escreveu isso, rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto, ele colocava já a sociedade daquela época. Ele viveu na época do Império e logo após o Império, porque ele era um republicano, ele foi um dos proclamadores da República. E ele pensava a respeito disso. Já existia essa podridão naquela época. E eu tenho a impressão que a podridão, ela continua a crescer, tipo essa coisa lá de Brumadinho, né? Que quando a gente vê aquelas cenas é uma coisa horrorosa. Então, o Rui Barbosa lá deve ter se revirado na sua tumba lá no cemitério, lá no Rio de Janeiro. Ele deve ter ficado embrutecido, ensandecido com tudo isso. Então, eu externo a vocês que estão nos assistindo agora a minha vergonha por ter visto o procedimento dos senadores da República Federativa do Brasil. O procedimento de determinados homens, da senhora Cátia Abreu, do senhor Renan Calheiros, que sobe lá sabendo que ia perder. Eu me retiro isso aqui, ele não conseguia falar de tão bravo que ele estava. Ele fica furioso, a pessoa não fica brava, ele fica furioso, ele fica possuído. Ele não conseguia falar, quer dizer, foi uma vitória esmagadora, a vitória do Bolsonaro, do povo brasileiro, porque o Brasil sem essas reformas postuladas, sem essas reformas, não vai avançar. O nosso destino é o poço, se é que nós encontraremos o poço. Falando são palavras, enfim, coisas do Bolsonaro, eu achei muito muito bacana e da forma que foi escrito e lido o manifesto do Bolsonaro, que foi lido, né, na mesa, e foi lido pela deputada que é secretária executiva, enfim. Muito, muito, muito bonito, algo dito assim com cheio de emoção, cheio de carinho. Não sei se tu assistisse tudo, né? Não vi tudo. Não, eu assisti tudo. Então, assim, olha, é uma pérola aquela declaração dele depois de tudo isso. O Bolsonaro vai se tornar um grande estadista. Ele já é um grande estadista. Por mais que não gostem do Bolsonaro, porque disse isso ou disse aquilo, ele depois de eleito, como o Lula aconteceu, todo mundo dizia que o Lula ia fechar o país, que ia fazer isso, ele seguiu exatamente a mesma política do FHC, né? E hoje, ao contrário do que fez o Lula, seguindo a política do Fernando Henrique, ele faz uma política diferente, uma política para o Brasil, a favor do Brasil, a favor de nós brasileiros. Claro que eu não acredito que a corrupção seja extinta. Isso nunca vai acontecer, mas pelo menos, Vitorino, diminui isso aí, né? Porque tá demais o negócio. Né? O país o país virou um balcão de negócio de algumas pessoas, de elites, né? De elites, né? Elites de esquerda, de direita, não importa. Elites viraram um negócio. Falando nisso, dentro dessa proposta, uma frase que foi dita hoje, foi colocado um recado do Bolsonaro para o parlamento, foi bem interessante. Vamos declarar guerra à corrupção. Gostei. Agora, vou pegar outra frase dele. Soldado que tem medo de ir à guerra não é um soldado, é um covarde. Então, prepare-se, porque as forças que estão instaladas em Brasília, a cupinização... Alô, Percival Pugina, aproveita a expressão até hoje. A cupinização da máquina pública, as corporações, as estruturas que tomaram conta do país, essas vão lutar com unhas e dentes contra essa proposta de acabar com a corrupção. Concordo com o Mário, não vai acabar, mas se a gente reduzir do jeito que está, já está bom. Já está bom. Doutor Russo, por favor. É a minha manchete, dona Mário. Vai, vamos lá. Circular por ela, Pode, então, façam. E já passou a palavra toda para a bancada para debater, porque a matéria é muito boa e é um resumo do que nós debatemos. Eu, pelo menos, estou há 10 meses nessa bancada. É um resumo do que nós debatemos aqui, né? Das propostas na época de eleição e que seriam votadas. Então, eu vou dividir em duas matérias. Uma, o projeto da corrupção, que foi o que o Vitorino acabou de falar, tá? Ele vai trabalhar crucialmente em cima do crime organizado. Olha, isso manda, eu já vou dizer aqui, dobra a guarda de segurança do Sérgio Moro, do presidente, dos assessores, porque estão mexendo no âmago do crime organizado. É verdade.
Estão terminando na esse é o projeto, né? Lógico, vai ser votado e nós vamos estar todos os dias debatendo matéria a matéria como for. Mas vamos para o projeto primeiro do crime organizado, tá? Vai terminar a soltura provisória, progressão de pena. Fica proibido progredir pena para quem estiver no crime organizado. Define o que é crime organizado, agora tecnicamente, para não ter problema, 4 pessoas, organização, visando um crime. Então está bem definido. Não pode, vai ter agravantes com sem também liberdade para crimes. 4 pessoas, quadrilha, então. A partir de 4 não, para tornar uma facção, para caracterizar como crime organizado. Quadrilha. Também importante pessoas que forem presas com arma. Ele foi condenado usando arma. E isso também lhe trará benefício. Então, essa é a primeira parte da minha manifestação. Em relação ao crime organizado, não tem progressão de pena. A segunda matéria, alteram-se 14 leis para se ver a extensão e como nós não quero ser enfadonho, mas como assim, vou pegar pensar uns tópicos assim. Tá? Caixa 2, ele caracteriza o que é caixa 2. Ele está tirando para crime hediondo, aquela possibilidade de 2/3 de progressão de pena, está passando para 3/5. Já aumenta bastante essa situação. Legítima defesa, que para mim vai ser o ponto mais letárgico da questão. Lembra que nós discutimos aqui nos debates políticos, tem que mudar a legislação, não basta o presidente dizer que agora o policial pode agir assim. Está mudando a legislação especificamente sobre isso, autorizando ao policial que em sua legítima defesa, da sua segurança, ele possa reagir e matar. Então, para mim, de todas essas 14 alterações, essa será a mais debatível, né? Que vai dar um poder ao policial. Temos outros, assim, crimes com arma de fogo, a multa vai ser executada imediatamente, essas multas civis. Moralizar isso, né? Tribunal de júri, dona Magda, que é uma desmoralização, faz um júri de às vezes 4, 5 dias, condena, ele sai dali como se nada tivesse acontecido, porque ele tem direito a recorrer. Então, a possibilidade de sair preso do Tribunal de Júri. Então, são tantos avanços que a gente vai torcer tanto e vai debater conforme forem acontecendo aqui, mas eu considero um avanço, insisto na palavra, uma evolução para que nós possamos adequar o que nós queremos fazer com a legislação vigente. Ruxa, eu acho super importante todas essas questões, mas chama muito a atenção a articulação política do ministro Moro. Ele, ao chamar o Rodrigo Maia, ao chamar os governadores, os secretários de segurança, ele está fazendo o quê? Comprometendo essas pessoas, explicando ponto por ponto e fazendo com que a opinião pública do Planalto, ou seja, do Senado e da Câmara, comece a ficar a favor do Sérgio Moro. Por quê? Porque a população já está a favor do Sérgio Moro. A população apoia essas medidas, eles votaram a favor dessas medidas. Chama atenção também que o Sérgio Moro, no domingo, apresentou um vídeo dizendo, entre outras coisas, que é um projeto que interessa a todo o Brasil, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas. E aí eu chamo a atenção, a administração pública buscando foco, estratégia e eficácia. Nós precisamos de uma gestão eficaz para resolver o problema do nosso país. Magda, vamos adentrar um pouquinho disso que o Ruschel falou, descrevendo a proposta. Eu gostei da proposta e concordo, eu acho que é um avanço, mas eu confesso a vocês que esperava mais. Eu queria um recrudescimento maior, um passo à frente mais. Eu acho que a proposta, ela mexe de forma significativa, mexe no Código Penal, mas mexe essencialmente no Código de Processo Penal. O que de proveitoso veio a redução da progressão do regime crime hediondo de 2/5 para 3/5. Achei pouco. Na verdade, eu queria o fim dessa progressão. Eu queria o fim dessa bobagem, essa jabuticaba brasileira. Condenado é condenado, vai cumprir, pronto. Mas para reduzir a pena, reduz a pena. Cada 3 dias trabalhado, 1 dia de pena cumprido. Gustavo, deixa eu só te abrir um exemplo, porque daí tu já aborda o tema também. Mas é que ele precisa que seja aprovado, é um projeto, sim, né? Sim, claro. Entre o ideal e o possível. Eu acho que o pensamento dele foi esse. Eu não vou recrudescer muito para que a chance de passar no Congresso seja boa. Porque se ele aperta muito, de repente vem os... Pra você ter uma ideia, ele não tinha terminado de ler ainda
o projeto dele e o Freixo já estava criticando. O Freixo do PSOL, que a gente sabe, né? O rapazinho lá do Rio que adora defender, né? Então, aí já está dizendo que estava dando direito de matar para o policial, que não sei o quê. Gente, direito de matar o policial no meio de um tiroteio, ele mata um vagabundo, você sabia que tem que abrir um processo administrativo? Que ele responde a um processo administrativo e que, invariavelmente, esse processo administrativo é encaminhado ao Tribunal Militar e, surpreendentemente, alguns são condenados. Então, assim, o que ele está propondo é, no meio de um tiroteio contra bandido, o policial matou, acabou, virou um relatório administrativo e encerrou o assunto ali. A exemplo da lei americana. Exemplo da lei americana. Olha aqui, ó, o policial, para vocês terem uma ideia do absurdo da coisa, o policial não tem direito à defesa, Marne. Eu sei. O policial, ele tem que contratar um advogado para se defender. Ele tem que pagar, né? E tem que pagar. É verdade. Com esse baita salário de policial que eles têm, tanto policial civil quanto militar, eles têm que pagar do próprio bolso. Então, assim, acho que essa lei tenta corrigir um pouco isso. Ela ainda está, como o Ruschel falou, em termos de proposta, tem que ser regulamentada. Tem algumas coisas também que vão ser muito questionadas, mas eu acho que, eu concordo, foi um avanço, temos um passo à frente. Eu queria 2 passos, mas já é uma... Já está uma Eu acho grande só coisa. Fala, importante Roberta. chamar a atenção, as palavras do Moro disse o seguinte: o crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios são relacionados, por exemplo, a disputas de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Palavras Magda, deixa eu só falar Não, pode falar. Também foi outra matéria exaustivamente trazida na bancada aqui. Será permitido já mandar para presídio federal e por 3 anos, não tem aquele troço, te lembra que ficou um ano e aí voltaram 10 ou 11 de lá e voltaram a comandar tudo aqui de dentro. Então agora tu pode já, na condenação, mandar para presídio federal e por 3 anos. Então tu pega e desloca o meliante exatamente da sua região. Meliante é bom. Meliante, adoro meliante. Mário Barcelos também vai falar sobre esse assunto. Que quando essa lei, segundo o Vitorino, poderia ser mais avançada, quando for para o Congresso não seja picotada, não seja cortada. Porque a primeira alegação que já o Freixo, esse tal de Frouxo, lá do Rio de Janeiro, esse deputado lá federal agora pelo Rio de Janeiro, foi candidato à prefeitura, lá perdeu para o Crivella, eles vão tentar, sob todos os pontos de vista, cortar principalmente a defesa do policial. Vão dizer que vão matar muita gente, o policial vai ser o James Bond, que vai ter direito a matar, vai ter autorização para matar. Não, autorização para matar quem tem é o bandido no nosso país. Eu estava vendo hoje um caso de um menino, por causa de um celular, o bandido saiu correndo atrás dele, me dá o celular senão eu te mato. Aí o menino começou a tremer, entregou o celular, ele deu um tiro na cabeça do menino de 22 anos de idade. A mãe passou, viu aquela algaravia, aquela coisa toda lá, foi para casa, quando soube era o filho dela que tinha sido assassinado. Então o bandido tem direito a matar no país. O bandido tem direito a te intimidar. O bandido faz com que tu fique dentro da tua casa, confinado no final de semana, que você tenha medo de sair pelas ruas. Aqui no nosso bairro, eu tenho medo de sair aqui. Eu tenho medo, qualquer pessoa em São Consciência eu acho que em qualquer bairro hoje em dia a gente tem medo de sair. Mas eu ando mais aqui, eu vou no centro da cidade, vejo, as pessoas andando, todas elas com medo, assim, olhando, um olha para o outro, nós vivemos num estado de medo. E esta lei vai dar mais autoridade. Como disse o Vitorino, ainda o próprio policial tem que arrumar um dinheiro para pagar um advogado. Se não tiver um advogado amigo dele, ele sai da polícia e vai capaz de ser... Então, eu tenho a impressão que essa lei vai melhorar muito. Se conseguir ser aprovada na sua íntegra. O principal ataque que essa proposta do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, vai receber vai ser uma proposta ideológica, porque a esquerda ela é coitadista por natureza, né? Mas além da proposta da oposição, do coitadismo da esquerda, ela vai receber um ataque brutal do pessoal que tem mãos sujas e mandato. Lembra daquela primeira proposta que foi encaminhada, que foi destroçada na Câmara Federal?
aquela proposta foi destroçada exatamente para aquelas pessoas que vão tentar destroçar essa também. E certamente vai acontecer isso de novo. Mas o mais importante, seja para se proteger, seja para se defender, que você tenha uma boa visão. Enxergue bem, porque não enxergando bem passa cada coisa pela gente, né? E o melhor de tudo, eu estou dizendo, entrando em fevereiro para contar a vocês que em fevereiro também tem a promoção Rodenstock Duo. Continua nesse mês de fevereiro. Como é que ela funciona? Você paga um par de lentes e ganha gratuitamente o segundo par de lentes. Mais do que esta oferta, isto é muito especial. Lá na Center Ótica, só na Center Ótica, nesse mês de fevereiro, você terá ainda 50% de desconto na segunda armação de igual ou menor valor dentro do seu receituário, ou seja, ela tem que ser igual. Olha que lindo, eu botei um óculos que não é o meu, mas hoje eu preciso do meu, sabe por quê? Porque eu tenho que enxergar com meus óculos. Olha só que maravilhoso. A Magda Valper está louca de inveja dos meus óculos. Pois bem, óculos de grau, ou também óculos solar com lentes de grau, se você quiser. O imperdível, você tem que ir o quanto antes lá. Tem maravilhas como essas que eu estou mostrando aqui. Lembrando que a Center Ótica fica no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, aí na Avenida Soledade, número 565, em Porto Alegre, e tem 1 hora de estacionamento grátis quando você estiver em compras. Então, assim, ó, promoção como esta, de lentes, de armações, é só na Center Ótica da Carlos Gomes, Avenida Soledade, 565. Falando em Center Ótica, Veni Lopes, um beijo para você, que eu sei que esteve lá comprando seu óculos, e também um beijo para o Leandro e para a Ana, que estiveram num jantar esse final de semana na casa do João Arendt aí em Novo Hamburgo, tá? Beijo. Dona Magda? Fala, querido. Eu vou dar uma pequena explanação, assim, rápida, drop de crime organizado, porque eu estudei muito o crime organizado na faculdade. E o crime organizado não se bate de frente. Quando se bate de frente, tu leva a sociedade ao delírio cruel da vingança e a vendetta do crime organizado. O crime organizado você negocia. Você não acha que a Europa tem crime organizado? Claro que tem. Tem em Londres, tem em Paris. Não tem droga na Europa? O maior segredo de música eletrônica, mas foram tudo negociado. Caso a caso. O modelo colombiano, o que mais se adapta a nós, negociado com os grupos mais agressivos, e alguns reintegrados na sociedade, e mandaram esse modelo, que eu acho que vai ser errôneo do governo. Tudo bem, ele mostra que a opinião pública é segurança. Agora, o crime organizado é um tipo de crime atípico, é diferente. Ele próprio tem um nome organizado. O México foi enfrentar, perdeu. O Brasil não ganha essa batalha, ele tem que negociar. E isso aí é uma coisa que o Sérgio Moro deveria fazer. Eu acho. Mas tu não pode saber se ele não vai fazer. Ele não precisa declarar. A política dele vai ser uma política dura, mas eu acho que a política dura tem um outro lado, volta para cá. Mas tem que ser, tem muita gente morrendo. Mas não adianta negociar. Não é o crime organizado. O que está morrendo é o ladrão pequeno. Não, é do crime organizado também. Eles largam tudo a culpa no crime organizado quando a segurança falhou, Roxo. Então eles largam em que a facção... Não é a facção, o ladrão está te roubando ali para pegar o teu celular. Mas, Chicão, eu posso te fazer uma pergunta? Como é que o Sérgio Moro vai falar diferente quando os caras peitaram ele, ameaçaram ele, que se ele fizesse qualquer coisa, eles iam apagar ele? Um crime organizado. A facção. Mas Chicão tá delirando. Quando a gente fala em crime organizado, não tem nada a ver com revólver na rua, nada. Crime organizado hoje é colarinho é uma branco, empresa. É dentro de gabinete, é estrutura dominando corporações, dominando estatais. Eu falei que crime organizado ligado à droga. Aqui, ó, o vagabundo na rua tem que tomar tiro, tem que tomar tiro. Polícia, tomar tiro de polícia e pronto. E o colarinho branco tem que ser citado, tem que comparecer em frente a juiz, tem que depor, tem que ter o Ministério Público no pé dele. É assim que se faz uma sociedade decente. Tem que negociar com bandido, nada. Para com isso. Pois não, doutor Mário. Mas qual é a tua visão disso? Tu negociava ou não? Olha, tem que ser muito estudado isso aí. Não é tem que se não pode chamar eles para negociar. Porque no momento que chamar eles para negociar, você cedeu.
Você cedeu. Mas então, no momento que tu não venceu ele... Para negociar, você se entregou. Não, é que essa negociação que o Chicão fala não é de fato chamar esses chefes de facção, o que de fato, e vejo que ele trouxe aqui o exemplo do México, é que se trouxe uma chacina matando pequenas pessoas dentro de um esquema que envolve muitas pessoas e que nunca atingia as cabeças porque sempre se matava a parede, o muro. Aqueles pequenos que não interferem em nenhuma decisão grande. Mas só que no momento que eles foram buscar quem realmente comandava esse esquema, eram as pessoas que estavam sentadas lá no governo, aqueles que jantaram, regados a champanhe e caviar. Então aí ele se torna um pouco complicado de negociar. Vamos lá, deixa o Mário falar. Eu só gostaria de entrar nesse assunto. Eu fiquei muito comovido quando eu vi hoje o que falou o pai do Sala, do jogador Sala. Encontraram um avião no fundo do canal da Mancha. Encontraram um corpo, não sei se é dele ainda, até a tarde eu não verifiquei como estaria toda... Ainda não foi identificado. Podemos olhar a foto do avião que foi encontrado. É um Malibu, é um Piper Malibu, um avião excelente, mas estava todo destroçado. E eu quero dizer para vocês que esse nome Canal da Mancha foi criado pelos portugueses que confundiram La Manche, Latache, Canal de Latache, La Manche que significa a manga. Então os portugueses traduziram como Mancha. Por isso que ficou o Canal da Mancha. Então nós que usamos isso, o Canal da Latache e no lado inglês é o English Channel. Então, eu só queria dar essa pequena explicação para vocês, mas eu fiquei muito sensibilizado, desespero daquele, mas eu quero o meu filho. Ele quer ver, ele quer saber. Ele quer saber. O cara está destroçado, o menino ligou para ele, falou de dentro do avião com ele. O avião está podre, pai, o que eu faço? Já estava voando sobre o Canal da Mancha. Tem pedaços do Canal da Mancha que realmente parece uma manga ali, se você olhar no mapa. O avião caiu numa profundidade, não sei quantos metros. Tem lugares que tem 200 metros de profundidade, são 400 quilômetros de extensão, o Canal da Mancha, que vai ali até a parte menor, que fica em Dover e Calais, né? Calais, na França, e Dover no Eurotúnel ali, que são 33 quilômetros. Eu fiquei muito sensibilizado, fiquei muito emocionado, porque um pai perdeu um filho com a idade que ele tinha, no auge da sua carreira, assinando o maior contrato da sua vida com o Cardiff lá do País de Gales, é lamentável. E pelo relaxamento e relapso do outro lado. Do dono do avião. Do outro lado, exatamente. Do dono do avião. Exatamente. E Magda, só pra gente trazer a informação que essa foto, de fato, ela foi feita com um submarino, então, que estava procurando os destroços, ele foi encontrado, e até teve um jogo do time que ele estava contratado nesse final de semana, houve um minuto de silêncio, apareceu a foto, então, do jogador e emocionou a todos, muitas pessoas se emocionaram. Houve, assim, um minuto de silêncio que a gente fala, quem já teve a oportunidade de participar desses eventos, e no caso da Chapecoense, estive na arena presente logo após a tragédia, onde, de fato, todo mundo fez silêncio, tu escuta literalmente, assim, se tu deixa cair uma coisinha no chão, tu escuta. Então, realmente, muito emocionante. Ia dizer alguma coisa? Eu só ia reforçar como a vida te prega peças, a reversão de expectativa que esse menino viveu. Ele assinou um contrato milionário, estava atingindo um ápice. Imagina a família, o que estava comemorando. E antecipou sua viagem justamente para chegar mais cedo. E aí, em 24 horas depois, a vida vira de cabeça para baixo e esse pai e essa mãe vão desesperados. Sabe a voz do homem. Olha aqui, ó. Davi abateu Golias, diz a dona Denise de Bagé. Então, na eleição para a presidência do Senado, o suposto insignificante Davi abateu o presunçoso e presumível poderoso Golias. Parodiando Martin Luther King, não foi eleito quem deveria. Não foi eleito quem gostaríamos, mas graças a Deus não foi eleito senador repudiado pela maioria da população brasileira. Eu não só queria dizer que Davi foi o pai de Salomão, do rei Salomão. Olha aqui, ó. Chicão, lobo nunca vira ovelha. Foi o que o Rafael Santos te disse, certamente, quando falou do Renan, que talvez fosse melhor. Mas na negociação vira a história, prova isso. Os romanos negociaram com o Átila, que foi um maior ditador, o rei dos hunos. Os alemães eram chamados de hunos na Segunda Guerra Mundial também. Magda, a dona Cida aqui de Porto Alegre faz uma colocação sobre o novo presidente nacional da OAB, o presidente do Conselho Federal da OAB, lá do Rio de Janeiro. Dr. Felipe Santa Cruz, do Rio de Janeiro. Ela diz que ele é um ativista de esquerda, já assinou o manifesto Lula Livre, pediu a cassação do Bolsonaro em 2016, se ele vai atrapalhar o governo ou não. Dona Cida, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A OAB é uma entidade absolutamente plural. Ela tem todos os pensamentos sob o seu guarda-chuva.
Ela tem advogados que têm pensamento de esquerda, tem advogados que têm pensamento de direita, ela tem advogados que estão existencialistas, tem advogados materialistas, tem advogados justnaturalistas, tem advogados garantistas. A OAB é uma instituição que hoje, ao lado de todas as pesquisas nas últimas décadas, só perde em credibilidade no nosso país para as Forças Armadas. Portanto, esse conceito que a OAB construiu ao longo dessas décadas foi calcado exatamente disso, na sua pluralidade. Ela recebe muitas queixas, mas recebe queixas exatamente porque ela luta em defesa do cidadão, seja contra a direita, seja contra a esquerda. Eu posso discordar de pensamentos do futuro, do atual presidente do Conselho Federal da OAB, mas ele dirige a minha entidade. Então, nós vamos deixar bem claro, a OAB não é conduzida politicamente. Ela é conduzida essencialmente como corporação, como entidade representativa da sociedade e que tem significativa importância constitucional, porque lá na Constituição consta as prerrogativas da OAB, como inclusive pedir impeachment de presidente da República, de senadores, de parlamentares, além de outras ações de defesa da cidadania. Então, assim, eu não vou defender o doutor Santa Cruz, mas também não vou atacá-lo. Ele tem a sua conduta política que deve ser respeitada, mas na condução da OAB ele vai liderar um conselho que é plural, que, como eu disse, a senhora tem pensamentos à direita, à esquerda e de todo tipo de conceito existencialista. Portanto, não cabe a mim julgá-lo. Quando o assunto for trabalhos em altura, eu sempre digo, é com a VertService, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, mais rápido e mais econômico o sistema. Manutenção de fachada é com as VertService, profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça um orçamento para sua casa, sua residência, seu condomínio, sua empresa, indústria, enfim. Lembre que trabalhos em altura, você não erra, é com a VertService, www.vertservice.com.br, Roberto. Magda, o governo federal vai transformar mais de 1.000 serviços públicos em atendimento digital nos próximos 2 anos. Então, desde matrículas em universidades federais a certificados de vacina, tudo vai ser digitalizado. A medida visa tornar mais fácil a nossa vida no nosso dia a dia. Segundo o secretário especial de Desburocratização e Gestão do Ministério da Economia, o gaúcho Paulo Ebel, os serviços do INSS serão prioridade. O processo de digitalização deverá estar concluído até o final de 2020. Parte da estratégia da equipe do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é realmente reduzir o tamanho do Estado, reduzir os gastos e desburocratizar a administração pública. Outra medida que o Ebel comunicou é a edição de um decreto que limita a autorização para a realização de concursos públicos e a necessidade de comprovar tecnicamente a necessidade dessa abertura de uma nova vaga. O Ebel informou que o governo pretende cortar cerca de 21 mil dos mais de 130 mil cargos e funções gratificadas da União, o que pode gerar uma economia de 200 bilhões de reais por ano. O Ministério da Economia já esteve fazendo esse pente fino e já reduziu, ele já cortou 3 mil cargos e funções, gerando uma economia de 43 milhões de reais por ano. Olha aqui, ó, vou tentar rapidamente citar alguns e-mails que nós recebemos do Jorgemar Bernasconi, que é o nosso assíduo telespectador aí de Viamão. Ele disse, só para lembrar a bancada, que eu respeito muito, o DEM, esse partideco oportunista, é o mesmo do José Agripino, verdade, Rodrigo Maia, CM Neto e, claro, o nosso famigerado Onyx Lorenzoni. Por favor, né? Não levantem a bola dessa gente, é tudo gentalha, diz o seu Jorge, ele nunca escreveu assim. Será que ele é comunista ou não? Não, acho que não, Gustavo, por outras coisas dele, acho que não. Boa noite, dona Magda. A Globo, Datafolha, dava 90%, Renan, deram com os burros na água e deixe ele incomodar, não vai levar, deu para ele. Geraldo Lima, sobre a sessão de sábado do Senado, fiquei impressionado com a atuação do leilão do vôlei. Para uma primeira participação na política, ela estava bem atuante na mesa da presidência. Que não conseguiu nem fiscalizar aqueles votos. Pô, 81 senadores e 82 votos. Só no Brasil Magda, isso. Agora, a gente passou um pouquinho a parte mais séria, que a gente dá a notícia pro telespectador, sim, que a gente tem que primeiro informar, né? Mas se a gente for agora analisar
que 81 senadores que representam a parte mais nobre desse país, que no mínimo um entre esses 81, nós sabemos que é um farsante, bota 2 cédulas ali. Para quem não acompanhou, senhores... por favor, nem todo mundo acompanhou. Para quem não acompanhou, são 81 até porque era hora da praia, né? Se optou que fizesse a votação por cédula, né? Não pelo eletrônico lá. Tipo, cada um ia ali e pegava uma senha, a sua cédula, que estava assinada por toda a mesa diretora, então é uma cédula especial, e ainda assim conseguiram arranjar 82 cédulas. É inacreditável. Sabe, Magda, que isso é normal, tinha uma votação de cédula. Teve uma eleição americana que deu um problema com o George Bush na Flórida, Roberta se lembra, e houve o célula mais. Quando é cédula, tem esse rolo aí. Porque a gente sabe que sempre não é que a casa está contaminada do Senado. Não, acontece. Não, o Vitorino é só crítica. Aquela eleição, George Bush, nós somos 7 aqui, aí nós colocamos uma urna, aparece 8 aqui. Vota, tudo normal. Tu acha que é normal? Mas célula é essa, não, se nós somos 7, 81 honestos. Aquela eleição... Mas não é. Eu parto do pressuposto... Aquela eleição, George Bush roubou. Olha só, roubou. O teu candidato roubou. Quem era o governador da Flórida? Quem era o governador da Flórida? O Jeff Bush, o irmão dele. Porque tu falasse junto com o Chicão, tu falasse junto comigo e a tua manifestação saiu só um griteiro. E por que o xixi é só em mim? Porque é tu que fala demais. Magda, posso mudar de assunto? Não. Não gostei. Eu adoro dizer esse é o... Não pode. Não pode, porque eu tenho que dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. De xingar o Chigão. Eu não vim aqui, meu amor. Eu saí de casa da piscina pra vir aqui pra esse cara aqui, o sem piscina, queria me implodir. O cara sem piscina é pior que sem automóvel. Ele não tem piscina. Sem automóvel, tu aluga por 300 pila uma BMW. Olha aqui, ó, sem piscina é dose. Olha aqui, ó. Ligeirinho eu já passo pra ti, Roberto. Olha aqui, ó, o Emilson Almeida, sobre isso que eu estava falando para vocês. Dona Magda está com a razão. Democracia, assim, divergência de opiniões. Também tenho trabalho para mediar um grupo de motoboys. E eu sou de direita. Parabéns, Dona Magda, e bancada, muito show. E a Valesca Brizolara da Silva diz assim: vamos ver se tu vais ler o meu e-mail, pois os zaps que eu mando nunca é lido. Amei os teus óculos, estás linda. Valesca de Porto Alegre. Obrigada, Valesca. Também gosto muito desse meu óculos. Meus óculos todos são da Center Ótica, que toda semana está aqui conosco. E eu quero, antes de passar para Roberto, eu quero lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? E nós temos que falar que a FEMAMA, que é a Federação das Associações dos Institutos da Mama, que é presidida pela doutora Mayra Calef, tanto a FEMAMA quanto o IMAMA aqui no Rio Grande do Sul, neste dia de hoje, enviou ao novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, um ofício explicando a importância do PLC 143/2018 e pedindo apoio para que ele avance. Contamos com vocês para enviar o documento aos representantes de seus estados. Consulte os contatos da nova composição do Senado. É uma publicação que você encontra, vai encontrar no meu Face, alguma coisa para você poder também consultar. E tem um material também junto com a Prefeitura de Porto Alegre que diz: eu sou porto-alegrense, eu vou lutar contra o câncer. E a doutora Mayra Calef, desde que o mundo é mundo, desde que ela criou o IMAMA, ela está, e eu já estive mais de 2 vezes com ela em Brasília, quando ela vai junto aos dirigentes, enfim, aos deputados e senadores, ela vai lá e mantém a luta dela para que as mulheres tenham mais acesso à saúde, para que as mulheres tenham a mamografia gratuita e tantas outras dificuldades que as mulheres têm para conseguir fazer um diagnóstico precoce e evitar essa mortandade que ainda é o câncer de mama. Não vamos tapar o sol com a peneira. O câncer de mama ainda é o que mais mata as mulheres no dia de hoje. Roberta. Super importante isso, Magda. Hoje, nessa segunda-feira, o Banco Central divulgou o relatório Focus, que é um relatório que é um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras, que eles estão fazendo a previsão para 2019. Segundo o mercado financeiro, então, a inflação será abaixo de 4%,
O juro básico ficará estável. O PIB, que é o nosso produto interno bruto, vai ficar, a previsão é de 2,5%. Para o dólar, a projeção do mercado é de uma taxa que fique em 13,70. E a balança comercial, a projeção para 2019 caiu de 52 bilhões de dólares para 51 bilhões de dólares de resultado positivo. E investimento estrangeiro, a previsão do relatório é que haja no Brasil uma entrada de investimentos direto na ordem de 79,5 bilhões de dólares. E, para terminar, a Bolsa hoje fechou com um novo recorde. Histórico. O relatório Focus é elaborado por técnicos do Banco Central com base nos índices de mercado e faz a projeção estabelecendo a média dos últimos 90 dias para tentar estabelecer não apenas o limite do dólar, mas a evolução das ações das empresas brasileiras e principalmente a projeção de inflação. E, como sempre acontece, serve de referência para as empresas, para investimento, enfim. E como sempre acontece, eles erram. Marne Barcelos, fale. Eu quero apenas alguns segundos para falar desse aniversariante de hoje. Esse aniversariante de hoje que... Opa, nunca confie no homem. Aniversariante de hoje. Quem é o... Luís de Camões, o homem mais importante da língua portuguesa. Tanto é que não se diz língua portuguesa, se diz a língua de Camões. Os Lusíadas é uma trajetória autorizada pelo rei de Portugal do século... Isso foi escrito no século XVI, numa das viagens. Ele começa a fazer os versos. É um livro... Ninguém lê todo esse livro. É verdade, né, Mário? Eu não conheço. Tu leu todo? Claro que não. Eu quero dizer, eu nunca conheci alguém que tivesse lido os Lusíadas. Sim, é uma coisa escrita há 500 anos atrás. Eu, como sei que não vou ler até o final, nem começo. Pois é. Foi uma coisa que eu já sei que eu não vou terminar. É importante que você leia alguns versos para ter conhecimento da obra genial desse extraordinário homem que foi Luís de Camões, como Miguel de Cervantes foi dentro da língua espanhola. A língua de Cervantes, a língua de Camões, os Lusíadas. A trajetória dos lusos, os lusos. O nome do país era Lusitânia, por isso, aí depois Portugália, aí cria-se Portugal. Lusitânia, os lusos. Eu conheço a região do Luso, é um lugar maravilhoso, tem uma água diurética lá que faz um efeito terrível. Eu quero... Atenção, deixa ele falar sobre os Lusíadas. Depois você se manifesta. Eu quero apenas, para encerrar, dizer que... Não dá chance, continua, fala mais 2 minutos. Não dá chance para eles. Eu fico profundamente feliz em poder mostrar uma obra como Os Lusíadas de Camões. Pode ser que ninguém leia, que ninguém goste de ler, mas aqui está a cultura da língua portuguesa, a obra mais importante da língua portuguesa. Os Lusíadas. Mário Barcelos, tu acredita que aqui tem uma telespectadora, por isso que a nossa audiência é completamente, inteiramente qualificada. A senhora Elizabeth Oliveira, aqui de Porto Alegre, diz: eu li sim e gostei muito dos Lusíadas. Sim, é uma obra fantástica, eu disse, mas eu não consegui lê-la na sua plenitude. Agora li, porque a senhora não leu Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu li todo, porque esse livro é horroroso para ler, né? É horroroso. Obrigada, Mário. Não. Em primeiro lugar, a pessoa que não conhece muito a fundo a língua portuguesa tem que ter um dicionário do lado. Tem que ter um dicionário do lado, um Aurélio. Né? Não, é porque muitas palavras estão em desuso na língua portuguesa, então você vai ler uma coisa que não entende, né? Então tem que consultar o dicionário, né? Mas li há muitos anos atrás. Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um clássico da literatura brasileira, como a literatura portuguesa, o clássico Os Lusíadas. Eu li muitos versos, são absolutamente geniais, mas é difícil ler tudo isso. Dona Magda, eu queria cometer uma inconfidência nesta bancada, o que não é comum, porque tem muito recado, a senhora sabe, dificilmente eu faria, mas é que no momento, eu hoje presenciei um elogio que o nosso querido Chicão Tofani deu ao Marne, e eu queria que ele o fizesse de público, porque realmente merece essa homenagem que o Chicão fizesse. O que o Rússio falou é o seguinte: eu estou nessa bancada aqui, somos todos amigos desde o início, e uma coisa... 4 anos, né? Exatamente. Estamos no 4º ano. Uma coisa tem unanimidade. Tem pessoas que não gostam de mim, gosto, o Rússio, é verdade. Roberta, Magda, e assim a Ana, e Vitorina, assim por diante. Mas o Marne
é um consenso. Ninguém gosta. Todos elogiam um traço seu. A tua extrema cultura, o teu fair play, a tua realmente gentileza com as pessoas. O Marne, eu acho uma unanimidade. Não, o Marne é a única pessoa realmente educada que tem nessa bancada. Por isso que ele é o bondoso Marne, dona Maria. Porque Por isso que ele ele fica quieto, Eu me se não espelho muito deixarem no senhor ele falar, ele não fala. Espelho muito no ele senhor é incapaz de ser grosseiro. Ele brinca com os guris, os guris brincam ele com nunca ele. trairia uma mulher. Você tá falando a verdade? Eu tô. Você não acha que eu sou queridinho, educadinho? Não, tu é, mas tu é o queridinho bobalhão, assim, que diz bobagem. Não, ele tá entendendo. Assim, que briga, que bate na mesa, que aí quando tu não te deixa falar, tu só grita e não diz nada. As pessoas, quem gosta disso, gosta O Vitorino acho que tá Mas o engordando, Marne né? é um homem culto. O Marne é um homem... Acho que a senhora foi injusta comigo. Tá, o Marne é um homem Que culto. papinho. É um homem Porque na verdade, educado. para de falar do Marcos. Ó, já começou, isso é faltou. Sabe o que parece o Vitorino? Que ele tem bócio. O que é bom? Eu tenho outra coisa. Parou? Bem maior que o Mócio. Olha só. Normalmente Tu viu por que o fala. bondoso Marne é o preferido de todos? Mas a senhora, eu fico muito sentido mal. que eu falei. A senhora me chamou de bobalhão, de coisa. Não, bobalhão. Eu achei uma ofensa desnecessária, porque, poxa, eu brinco aqui, sou bem humorado. Brincalhão, A então. palavra foi forte. Foi... Eu estilo Zé Companhia dele. Olha aqui, ó. Deixa eu dar uma notícia importante. Ele queria pegar a palavra. Cidade de Brisbane, essa semana, susto generalizado. Chuvas no nordeste da Austrália. Crocodilos. Muita chuva e o rio subiu. Putz. Sabe o que aconteceu? A cidade foi invadida por crocodilos. Crocodile. Começaram a achar crocodilo debaixo do carro. O sujeito chegou em casa, foi estacionar, abriu a porta da garagem, tinha um crocodilo de 4 metros dentro da garagem dele, dormindo. E tu faz o quê? Fecha de novo a garagem. Não incomoda o crocodilo. Não finge que nada Deixa o acontecer. carro na rua, fecha a garagem, deixa o bicho dormir. Ainda bota um cobertorzinho em cima. A polícia foi acionada, foram mais de 50 chamados para tentar recolher os crocodilos que, com a cheia do rio, foram para dentro da cidade. Olha que maravilha. Mas eles não são brabos, perigosos? Não, o crocodilo australiano não é. Então pega uns pra mim fazer uma bolsa. Diz isso pro crocodilo pra te ver. Não. Crocodilo, o crocodilo. Não é crocodilo australiano. Não é agressivo americano. 5 metros, 6 metros. O tamanho não quer dizer. O crocodilo australiano. Menos agressivo. 1000 quilos. O Gustavo Vitorino está falando. Aula de por biologia, gentileza. Começar de Para aí, biologia, aula de por favor. biologia. Por favor, Por favor. presta atenção Por favor. aqui, uma aula de biologia de graça pra ti. Olha aqui. O que é isso? Esse cara Ele entende Ele é a passarinho, cara do crocodilo. Zé Colmeia. A Austrália tem, entre as suas espécies exóticas, que são muitas, o único crocodilo do mar, crocodilo que vive em água salgada. Para vocês terem uma ideia, o crocodilo de água salgada da Austrália é o predador do tubarão branco. Opa! Ele o bicho come tubarão branco. Que mentira. Só que o crocodilo vai nadar 500 metros lá dentro. Não, com a patinha Imagina dele. o crocodilo vai pegar com o as perninhas tubarão. assim nadando. Você tá vendo o filme gostando de você, Magda. Os pezinhos assim Isso com aqui é uma defeitos. gozação. Os pezinhos dele que não cresceram. Mandracola. O senhor, por favor, o senhor procura aí crocodilo de água salgada para dar uma olhadinha. O crocodilo pegou uma baleia em alto mar. Sim. O O crocodilo vai assim. Nossa, aplique tem. Baleia é a tua Crocodilo visita é um bicho íntima. que ele fica Presta no rio atenção porque no é serviço. raso. Mas não aí, é ó. no rio, ele tá falando de água Mas não, como é que ele salgada, vai pro mar? guri. O crocodilo fica no rio porque o rio é raso, ele não sabe. 8 metros. O letal dos pântanos. Por favor, De eu Everglades, peço à produção que Miami. nesse momento está acompanhando lá da Central, para que tente pelo menos passar para a Magda a informação, para que ela normalize esse programa, passando para o rapaz aqui, o analfabeto careca aqui. O crocodilo pra ele pegou entender uma orca. que crocodilo de água salgada só existe na Austrália. E esse crocodilo, Crocodilo é é o o predador do tubarão predador branco. do Gente, tubarão branco. Deixa ele falar. Porque ele tá dando uma dando uma informação que informação. ninguém Hoje, o conhece. tubarão Dando branco é notícia. tão grande que só fica em alto mar. O crocodilo tem que nadar 10 km para pegar o tubarão branco. Não, senhor. Tá. Eu sou desinformado. Tu conhece só o tubarão de Pernambuco? O senhor vai lá, sabia que existe tem um cara- cabeça chata, O tubarão senhor desse sabia tamanho. que teu cabeça chata E o fica na areia, martelo não fica lá. dentro d'água. Esse cara é um cabeça horror, chata esse lá cara fica aí. na areia. Ah. Olha aqui.
Deixa eu explicar para você, o Franjinha. Vocês não acham que tá meio comprido esse... Franjinha. Tubarão. Presta atenção, Franjinha, olha só. É que agora nada me tira a imagem do tubarãozinho chegando, o crocodilo chegando assim, ó. Os berços do tubarão branco, o estuário do tubarão branco é África do Sul e Austrália, a região noroeste da Austrália, onde fica Brisbane. Mas lá não tem perigo, porque os helicópteros no verão, que ficam sobrevoando, onde as águas ficam quentes, o tubarão branco vem se alimentar na beira. Os helicópteros tocam uma sirene e você tem de 1 minuto a 1 minuto e meio para sair da água. Então é tranquilo. Pode visitar. Foi a mesma coisa que disseram lá. Magda, quando terminar o assunto do alligator aí, vocês me devolvam a palavra, tá? A terceira vez que ele conta essa história. Pois é. Ele falou de Brisbane semana passada. Eu Terceira vez. sabia que eu já tinha escutado isso. Bondoso Marli, leia os seus aniversários. Lê o crocodilo para ele primeiro, Magda. Não, eu estou procurando o crocodilo aqui. Fica frio. Bom, o primeiro aniversariante de hoje, Charles Lindbergh. Esse foi um dos maiores pilotos, né? Fez o primeiro voo de St. Louis até a Europa, até a Inglaterra. Fez um avião, primeiro voo solitário, num avião chamado Spirit of St. Louis. Sai de lá, vai até... e foi consagrado. E ficou muito conhecido, primeiro porque ele apoiava o regime nazista, hitlerista à época, e também pelo seu filho que foi sequestrado, né? Houve um grande impacto na sociedade americana, justamente por ele ter esse pensamento nazista, como outros tiveram, como Henry Ford, por exemplo, à época da Alemanha. Depois do Charles Lindbergh, Beth Friedman, feminista e escritora norte-americana, uma grande feminista, uma mulher à frente do seu tempo. Isabelita Perón. Isabelita Perón substitui Eva Perón como a esposa de Juan Domingo Perón. Ele conhece numa boate do Panamá a Isabelita Perón. Ele vai na boate, convidam ele já deposto como presidente da Argentina, conhece a Isabelita na boate. Ela estava lá, ele conhece, se apaixona por ela, leva para a Espanha e casa-se com ela. Volta à Argentina como presidente, depois do Héctor Câmpora, que era seu aliado, se elege presidente, ele não podia ser presidente, troca a lei e ele consegue se eleger 6 meses depois. O presidente da Argentina morre no exercício do poder, assume a Isabelita. A Isabelita é deposta pelos militares. Garibaldi Alves Filho, político brasileiro, é um político lá do norte brasileiro. Alice Cooper, músico estadunidense, né? Um grande músico, uma grande personalidade. E, finalmente, o meu querido amigo Zeca Pagodinho, completando hoje 61 anos de idade. A barriga dele tá imensa, deve ser por causa da cerveja, né? Eu acho que sim, mas não é só dele que está enorme. Mas tem barriga na verdade seja dita, o Zeca Pagodinho faz um samba legal. Não, eu sou apaixonada pelas coisas que Zeca E vocês Pagodinho. sabem quantos litros de cerveja foram contratados para esse aniversário? Muitos. 5 mil litros. Apenas isso. Ele convidou toda a vizinhança lá. Ah, querido, tudo certo. E ele tá continua morando em Xerém. Continua morando em Xerém, que é um lugar que pobre do Rio de alaga, que Janeiro. todo mundo fica... O Zeca Pagodinho arrumou uma confusão pra gente na Festa Nacional da Música. Nós tínhamos um patrocinador, Ele só tomou uma água marca de mineral, né? cerveja. Sei. E aí nós fomos, acomodamos ele na mesa lá, na hora de começar a cerimônia, coisa e tal, e tinha essa marca do patrocinador na mesa. E ele não pode aparecer ao lado de outra marca que não seja a que ele é patrocinado. Rapaz, foi um desespero. Meia hora antes de entrar em rede de televisão, transmitindo a Festa Nacional da Música, nós tínhamos que correr atrás da marca de cerveja que é patrocinadora dele para botar umas latas lá e consertar a coisa. porque ele não pode. Foi uma encrenca O isso. depoimento dele, quando questionado por que ele fez 2 casamentos, ele tem um casamento de longo tempo com uma mesma mulher e ele fez há pouco tempo uma festa de casamento de novo com a mesma mulher. E ele disse que na primeira vez que ele casou, ele foi levar os convites na favela e ele parou num bar, num boteco, para tomar uma pinga. E aí ele deixou lá a caixa com os convites e se esqueceu, foi embora para casa. Quando ele foi para a festa, ele não conseguia entrar porque tinha um ônibus. Verdadeiras delegações chegando na festa com o convite de casamento. Então, assim, o fotógrafo da festa não pôde entrar para fazer as fotos, ele mesmo não pôde entrar na própria festa de casamento. Ai, que maravilha. É de chorar, de rir. É bem coisa do Zeca Pagodinho. Olha aqui, ó, crocodilo gigante vence luta e come tubarão de 3 metros. Um crocodilo de água salgada de 5 metros foi flagrado por turistas no Parque Nacional Kakadu, na Austrália, ao devorar um tubarão-touro. A vítima já havia se partido, tá? Depois tem aqui, ó,
muitas coisas que falam. Aqui tem uma foto, só que aí era num rio, não era nem na água doce, na água salgada. Tem uma foto aqui de um crocodilo flagrado devorando um tubarão cabeça chata no rio East Alligator, no Parque Nacional, a mesma coisa. Olha aqui a foto. Não posso mostrar para vocês. Mas o Buri tem razão. É verdade. Mas olha o tubarão que eu disse. Cabeça chata, um tubarão pequeno. Tá, ok, mas tem tubarão branco aqui, mas tem tubarão branco. Ele é o predador do tubarão. Tá, mas eu não achei com tubarão branco. Ele come os filhotes do tubarão. Sim, Claro que não vai comer um tubarão branco de 6, 7 metros. Mas filhote todo mundo pega. Para aí, querido. Tá, mas olha aqui, ô, Franjinha, eu vou falar pela vamos parar, não vamos mudar de assunto. Eu só queria falar ele é o predador natural do tubarão branco. É o que acontece com as tartarugas pequeninas que não chegam até muito bem. Doutor Ruschel, por favor, vamos botar um pouco Dona Magda, nós fomos surpreendidos hoje com uma manifestação do presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense via seu Twitter, uma coisa que está se tornando moda agora, versando sobre uma matéria extremamente importante. Ele está dizendo que desapareceu o último óbice, o grande óbice, que eram as obras em torno da arena, para que o Grêmio possa, então, finalmente ratificar ou iniciar as tratativas para adquirir o seu direito de superfície. Para aqueles que não acompanham, o Grêmio é dono do terreno, tem escriturado o terreno, mas não tem a gestão da arena, que é feito pela Arena Porto-Alegrense. E o grande óbvio é porque esse contrato foi assinado quando a AS ainda não estava em recuperação judicial, tu podias contratar com eles. Veio a recuperação judicial, os bancos interviram, hoje é um administrador, então ficou mais difícil esse acordo, porque havia uma promessa, uma contrapartida da UAS de fazer as obras em torno da arena. Como ela estava em recuperação, não as fez e trancou o contrato. Então agora, numa nova reunião do Ministério Público, coordenada pelo Ministério Público, por uma outra empresa, pela Prefeitura, foram acertadas, desaparecidos todos os óbices em volta da arena. Então, finalmente podem, já autorizados pelo Ministério Público, Grêmio e os credores, os bancos credores, se reunirem à mesma mesa para assinarem este acordo que já está entabulado, que é a compra do direito de superfície, e o Grêmio passará, então, a gerir a sua própria arena. Se espera que aí, num prazo máximo de até 6 meses, se consiga entabular esses acordos. Agora é um absurdo, né? Um estádio moderno como esse não se deu obras no entorno. Né? Sabe? Pô, e tem um negócio ali inacreditável que é o DNR e o DENIT não autorizam o Grêmio a fazer. O Grêmio se propôs a fazer uma alça de saída para a Freeway. O Grêmio se propôs, eu faço, eu pago. A horas que eles querem fazer. Porque tem eu não sei o que da técnica que não tantos metros, tamanho do badanha que liga o diabo pro carrega. Para! E tinha os outros agravantes ali ainda, é que a OAS ela tinha uma série de contrapartida, não só como acessos, mas como as próprias ruas ali, e era um projeto, só tem apenas um edifício lá, mas eles iam construir dezenas de edifícios, estavam comprando já os terrenos em frente ali, aquilo era para virar um grande bairro, né? Agora, posso lhe fazer uma pergunta? E o Estádio Olímpico? O Estádio Olímpico faz parte da negociação, ele é entregue. É que o Grêmio manteve, não mais a propriedade, porque já entregou a propriedade, mas manteve a posse para só entregar quando recebesse a posse da arena, porque eles não conseguem fazer. Ali, né? Bem, aí o Grêmio, nesse caso, o Grêmio só entregará o Estádio Olímpico quando receber a escritura do imóvel da arena. Esse negócio da alça da Freeway, uma simples alça como essa, resolveria um problema gravíssimo de fluxo da saída dos jogos. Agora, os mesmos caras que recusaram essa alça, é os caras que aprovaram a 448, que está caindo de pedaço. A rodovia que tem 5, 6 anos está caindo de pedaço, toda esburacada. Sim, é o tobogã. É a burocracia, cara. É a burocracia, cria dificuldade para... Gustavo, é um crime, porque tu vais à arena, tu tem um estádio moderno, eu já disse, é um padrão do lado da Freeway. E aí tu ficas para sair de lá, é um inferno. 45 minutos, não fecha. Então, tu oferece tudo, camarotes, tu oferece um atendimento de hotel, de tudo, de qualidade, e aí não consegue ir embora. E sabe uma outra coisa que a gente tinha que pensar, até como sugestão lá pro Grêmio, é a saída de quem vai de aplicativo. É muito complicado.
Os aplicativos não querem buscar as pessoas lá. Mas por isso que o Vitorino disse, não tem saída, dona. Só tem uma. Não, tu entra ali e fica. Mas não, tu fica até altas horas. Mas o Grêmio tem que fazer alguma coisa. Fazer uma corrida de R$15, o sujeito gasta um quarto de tanque de gasolina. Eles não querem ir lá porque tu entra lá e ali tu ganha no giro, né? Eles entram ali naquela tranqueira e levam 45 minutos para sair. Eles fazem 5 corridas em bairro, ao invés de ir até a arena lá para buscar alguém. Uma alça simples ali na Freeway resolvia tudo. Exatamente. Resolvia tudo. Olha aqui, tem que lembrar que vai sediar um mega evento, né? A Copa América, já foram disponibilizados, então os ingressos já está no segundo, indo para o terceiro lote, aí com alguns jogos já esgotados, que pelo menos irão acontecer aqui em Porto Alegre. Porto Alegre vai receber uma das semifinais, então vai ser um jogo importantíssimo, dependendo da seleção, mas já temos então confirmados Japão, Uruguai, Argentina pode então jogar aqui. Então essas oportunidades terá o grande público. E aí como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai fazer a mobilização das pessoas para que principalmente cheguem ao estádio, mas que saiam também, porque as pessoas não podem ficar 5, 6 horas. Exatamente, e de coletivos, e querendo ou não, a Arena só recebe em média de 30, 40 coletivos, como é que vai ficar, onde serão estacionados? Então tudo isso vai merecer uma atenção especial. E é com agravante ainda, quem público de jogo, por exemplo, eu que vou a todos os jogos, eu já sei onde é que sai, por onde é que vou, onde é que fiz, onde é que boto o meu carro. Agora, a pessoa que está indo a primeira vez lá, a dificuldade que ela vai ter de sair, a dificuldade que ela vai ter de se deslocar, de largar seu veículo, realmente é muito sério, né? Não é uma... E o 11º Batalhão, que é o responsável por fazer a segurança e estruturar, eles estão se especializando justamente nesses mega eventos, porque eles viram a necessidade, além de, vamos colocar assim, lembrar aquelas pessoas de não ficarem na rua, não ficarem com seus celulares, com seus dispositivos móveis, abanando. Na questão da segurança, elas também têm que se preocupar com essa questão de chegada e principalmente o comércio, porque às vezes aquelas bandeirolas, a comercialização de camisas, todos esses comércios alternativos que estão no entorno do estádio, às vezes acabam prejudicando as vias de acesso também. Sempre, porque Dona não pode... eu acho que a grande incógnita será se Chicão Tofani torcerá para a seleção argentina. Total. Nós vamos até comprar camisa. Tu vai de camisa, tu vai com essa... Não posso torcer para uma seleção pilantra que nem essa brasileira. Que isso? O Tite me fez um nepotismo total ali dentro. Eu não acredito na seleção brasileira. Eu também não acredito. E os argentinos vão vir com o Messi. E sem falar que as convidadas do Japão e o Catar, elas disputaram. Eu acho que o Japão ganha. Exatamente. Aí o perigo está no Catar e no Japão, nas únicas convidadas que podem estragar a festa de todo mundo. Eu só queria dar minha manchete. Não faça a manchete até agora. Não, a manchete... Mas tu fala e não fala a manchete, Marco Barcelos. A senhora me perdoe. Hoje passa. O El Salvador, pequeno país da América Central, tem um presidente de extrema-direita. É um jovem que não tem 40 anos. O nome dele é... Como é o nome dele aqui? Nayib Bukele. Mas é ruim também o nome dele. Não dá para lembrar assim. Mas ele é um jovem de direita, de extrema-direita, que assume. Olha como está mudando o panorama político em toda a América. Quer dizer, é o primeiro presidente de direita da América Central. A América Central é composta por pequenos países, que vai desde o Panamá até a Guatemala, que é o maior desses países, né? Tem 100 e poucos mil quilômetros quadrados, quer dizer, um terço praticamente do estado do Rio Grande do Sul. São pequenos países paupérrimos, chamados de repúblicas de bananas, que isso se torna a grande realidade. Nicarágua, El Salvador, Belize, outros. O melhor país da América Central, Costa Rica, né? São José é uma belíssima cidade, né? Se você puder ir lá, conhecer as tradições, conhecer o quetzal, que é um pássaro maravilhoso, um pássaro emplumado. Isso. Quando aprisionado, ele se mata. Ele começa a jogar contra e aí dá um nome à moeda, quetzal. Ele se joga contra a gaiola até morrer. Sabia que um grupo gaúcho, até pessoas ligadas a mim há muitos anos, são os maiores proprietários de terras na Costa Rica. Vai do Atlântico ao Pacífico, o grupo do Périx Druck, que comprou Périx de Freitas Druck, que é dono do Campanário, que é um grande cara, grande empreendedor. É um país maravilhoso. A Costa Rica é... país seguro pra caramba, democrático. A Costa Rica é o cenário dos filmes de Jurassic Park. Aquelas ilhas, aquelas encostas, aquelas praias, um país pequeno. Todas elas são filmadas na Costa Rica. Mas olha essa notícia. É pequeno, mas sabe, Marlene?
que os apresentadores de televisão no estilo vitoriano são pequenos também, né? Em que sentido? Em todo sentido. Ele gosta muito de falar aqui, viu? Olha aqui, ó. Problema com votação no Senado deverá ser investigado. É o que defende o Major Olímpio. Ele afirmou que vai pedir a continuidade. O segundo voto. Peraí, o discurso do Renan Calheiros de que estava surgindo um novo Renan naquela eleição, de repente foi isso. O velho voltou e depois o novo voltou também. Vocês tinham opção, ou um ou outro. Fala essa menina. Magda. Essa menina. Não, porque ela se movimentou uma vez, duas, já não sei mais o que quer falar. Não, a gente tem falado tanto, e na semana passada muito, sobre a Vale, a Petrobras e essa questão toda da impunidade. Porque, afinal de contas, esses diretores, tanto da Vale quanto da Petrobras, no final das contas acontecem esses crimes, matam-se milhões assim de pessoas e nada acontece. O que a gente junto percebe? Que tanto a Vale quanto a Petrobras juntas geram mais de 130 mil empregos, Chicão Tofani, empregos diretos. Investem 53 bilhões de reais por ano, têm centenas de milhares de acionistas e geram montanhas de impostos. Por isso, elas não podem quebrar. E por isso, esses dirigentes dirigem essas companhias sabendo que elas são inquebráveis. E aí? Tanto é que o fluxo de compra de ações da Vale, no dia da grande queda da Vale, que caiu 24% naquela segunda-feira passada, foi imensa. E só fundos europeus que têm muita ética retiraram e venderam as ações da Vale. Então, é isso, é o mercado e as suas consequências. Mas sabe, Roberto, isso que tu fala, em outras proporções, não sei se maiores ou iguais, a indústria automobilística é mais ou menos assim. Ela chantageia o governo, quer incentivo, isenção daquilo, senão vão me levar embora. Vou levar lá pro Egito, a GM, fora, a Volkswagen. Não levo nada e ninguém toca neles. Não, e é um cartel. E no ano passado, a GM, por exemplo, disse que ia investir 13 bilhões de reais no país. Em plena crise, eles estavam com projetos de investir. E aí, de repente, chegam e dizem que não tem mais os recursos, quer dizer, e depois não apresentam os números e depois retrocedem. Por que eles retrocederam? Mas, Roberta... Porque eles sabem que eles não podem mexer nesses contratos de trabalho que já estão em andamento. O pior de tudo, a perda disso é muito maior. Roberta, é o cartel que elas fazem. Essas quatro grandes, principalmente, os carros de entrada, Rúdio, a diferença de um para o outro é R$1.000, R$2.000. Isso é um absurdo, não existe no mundo inteiro. Não tem uma livre concorrência nenhuma. Mas eu só quero entrar na parte técnica da discussão e não na parte econômica da discussão. Sou eu o presidente da Vale, tá? Perfeito. Aí há um engenheiro, há um laudo, eu não entendo nada de barragem, porque não tem que entender mesmo, presidente. Não tem que entender. Lobista grande. Aí eu pego o meu técnico, toda a minha equipe de engenharia lá e eles me trazem um laudo. Se este laudo está assinado e eu não falsifiquei, eu não fiz nada, tudo bem. Eu não vejo botar o presidente da cadeia por botar. O que tem que ser investigado é se esses laudos não foram comprados. Também, eu achei que era isso. É isso que eu estou imaginando. Porque estão reclamando que não botaram na cadeia o presidente. Ora, até que prova em contrário que aqueles laudos foram falsificados por pressão da diretoria, pô, é que nem tu vai ser agora. Vamos lá, eu vou ser presidente da GM, então. Eu vou ser presidente da GM. Aí chama os técnicos, autoriza, diz que aquela proteção que tem quando tu bate, aquele funciona tudo, eu solto não sei quantos milhões de carros, eu estou amparado num laudo, eu não entendo nada dessa área técnica de engenharia. Essa é a grande discussão. Então, lógico que essa é a discussão. Então eu vejo todo mundo pedindo a prisão porque eles são presidentes. Em última instância, quem manda na empresa é o presidente, né? Ele é o responsável. É que nem o prefeito de Santa Maria, quando botaram fogo na Kisa, pegou fogo lá, morreu um monte de gente, e aí o prefeito não aconteceu nada. Em Buenos Aires, ao contrário, ele fugiu. Na verdade, o presidente da Vale tinha que ele ter ido lá, bater nos caras que fizeram isso e avisar a polícia, vem cá prender esses dois sem vergonha. É isso, para isso que serve o presidente. Mobilizar não fez nada, empresa alemã. Do jeito que a coisa aconteceu, parece que ele não tinha conhecimento. E eu não estou livrando a cara dele. Eu não estou livrando ninguém, eu só estou dizendo que isso tem que se apurar. Agora, quem assinou um laudo de uma coisa que estava evidente ali, que estava com rachaduras, foi o técnico. Crime. Já temos 5 presos. Mas é que sabe o que choca? Choca que essas pessoas que sobreviveram, morreram. Porque elas perderam toda a vida em comunidade que elas tinham, né? Não. E o que a gente fica sabendo? Que há um mês atrás, um vereador de Brumadinho entrou em contato, foi até a Vale e pediu a eles laudos
e informações porque eles tinham indícios de que essa barragem não estava segura. Então, o que acontece? Esse descaso, esse para deixar para amanhã... Não é difícil. E outra, a postura do próprio presidente da empresa não ter nenhuma vergonha de dizer, sim, a sirene foi levada junto. Ei, como assim? No mínimo, tenha um pouco de discernimento e tenha um pouco de compostura perante as pessoas e todos nós, porque todos nós morremos um pouquinho junto. E, então, essa falta de respeito é que chama atenção. E daí que vem esses números que justificam. Economicamente, se justifica porque essa atitude de um tanto descaso e até uma falta de respeito, no meu ponto de vista. Vitorino, nós estamos chegando ao final do nosso programa e tu ficou maguari comigo, porque eu disse não sei o quê. Então eu vou ler um WhatsApp para ti. Tubarão. Boa noite, bancada. Não, já vi que o tubarão... Não, que o crocodilo verde, lá aquela coisa... Crocodilo da água salgada. Tá. Crocodilo da água salgada. Boa noite, bancada. Parabéns a todos para o... Tubarão e careca. Esse programa é ótimo. Adoro o Vitorino. Ele pensa exatamente como eu. Marisa de Pelotas. E com a mensagem da Marisa, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Voltamos ainda nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Um bom descanso para vocês e até lá. Beijinho. Tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.